E esse vídeo vai tentar esclarecer alguns pontos sobre cada tipo de conversor. Primeiramente, eu quero falar que esse, esse vídeo está muito baseado nesse artigo também, essa pesquisa, na realidade, feita por mim, né? Essa pesquisa, no caso, foi um trabalho, então, se alguém tiver alguma dúvida de algum cálculo, podem pincar e vocês vão ter os cálculos melhor desenvolvidos, né? Então, começando, eu queria dar primeiro uma aplicação para esse circuito, porque eu acho que vai ficar de mais fácil entendimento quando a gente envolver aplicações. Isso ajuda a gente a entender o que está rolando ali. E esse circuito, no caso aqui, essa primeira parte, o conversor AD nada mais é que um conversor analógico para digital. E nesse caso é um conversor AD flash paralelo de 3 bits. Então, o flash quer dizer do rápido dele, né, da velocidade dele. O paralelo é dessa série de resistores e os 3 bits a saída, né? E a primeira coisa que a gente tem que notar nele é que se a gente for ver ele assim no todo, é um circuito bem complexo. Mas vocês vão ver que eu vou dividir esse circuito em quatro partes, então vai ficar de mais simples entendimento. Essas quatro partes eu costumo dizer que são o divisor resistivo, que é essa, esse divisor resistivo mesmo, né? Essas resistências aqui. A segunda parte é o nosso comparador, circuito comparador, que são esses amp-ops. A terceira parte é o encoder, que são essas portas lógicas. E a quarta parte vai ser o circuito codificador. Beleza? Então, primeiro falando um pouco sobre o circuito, a aplicação dele nada mais é que qualquer coisa que varia no tempo. Então, esse circuito tanto poderia ser usado para um termômetro, né? Como posso dizer, um velocímetro, talvez. Mas eu acho que o termômetro fica de mais fácil entendimento. O termômetro, no caso, seria não, o sinal de temperatura que está ali, a gente talvez teria uma tensão variando, só que como é uma coisa analógica, ele varia conforme o tempo, né? Então, isso dá mais uma... A ideia de analógico é isso, é um sinal contínuo que varia conforme o tempo. E a representação digital nada mais é que os binários, né? Então vai ter só uma representação ali, né, na saída, não vai variar conforme o tempo. Vai variar a partir da entrada, né? Então é uma representação de saída digital. Então vamos lá. Primeira coisa, para que serve esse divisor resistivo? Esse divisor resistivo nada mais é que eu vou aplicar uma tensão nele, que essa tensão vai ser uma tensão de referência, e em cada queda dos resistores, se vocês podem notar que cada queda de resistor, a gente vai ter. é, a gente vai comparar nesses comparadores aqui, beleza? E então vai funcionar da seguinte forma: é, os, essas referências minhas usadas essas referências de queda aqui em cada resistor vão entrar no terminal não inversor do Amp-Op. E o meu sinal de entrada, né, no caso um sinal senoidal que eu vou utilizar, ele vai entrar no sinal, na entrada inversora. E quando esse sinal de entrada for maior do que o meu sinal de queda aqui, né, essa queda do divisor resistivo, quando esse sinal que está vindo aqui da senoide for maior do que ele, vai ter uma resposta de nível lógico alto. Mas então, como que eu vou calcular esse divisor resistivo? O divisor resistivo nada mais é que a gente primeiro tem que achar uma corrente que corre nesse resistor, né? Mas primeiro a gente tem que achar o número de resistores que eu vou utilizar. O número de resistor aqui é fácil. A gente vai elevar 2 a n. 2 a n seria quase uma conversão binária, né?
E é mais ou menos isso. Se você for ver, se você elevar 2 a 3 vai dar 8, né? Que são os números capazes de 3 em 3 bits a gente conseguir representar ele, né? São 8 números. Mas aqui vocês vão ver que vai ser o número de resistências. Então, no caso eu tenho 8 resistências, né? 8 resistores aqui em paralelo. E o número de ampeops vai ser 2 elevado a n menos 1. No caso, igual aqui eu tenho 7 ampeops. Beleza. Eu vou forçar esse meu divisor resistivo aqui a ter uma corrente que eu gostaria. Uma corrente que vai ficar mais fácil de calcular. Essa corrente vai ser 1 mV. Eu acho que 1 mV fica de mais fácil cálculo, né? E então eu aplico os 10 volts aqui de referência, porque 10 volts está dentro do que eu quero aqui de queda, né? E vou aplicar os resistores em 7 deles um valor R, né? No caso 1K, e no primeiro um valor 3R, que seria os 3K aqui. Dando assim 10K de ohms ao total, né? Se você for ver. E em série, né? 10K de ohms aqui, ó. Se você for fazer a série deles aqui, na realidade, eu acho que em algum momento eu falei em paralelo, mas em série e os 10 de referência. Então, como a gente sabe, divide os 10 de referência pelos 10K, vai dar 1 milivolt, 1 miliampere, quer dizer, desculpa, 1 miliampere de referência. E as quedas vão ser calculadas da seguinte forma. No meu primeiro resistor aqui embaixo eu tenho 1K, correto? Nesses todos aqui eu tenho 1K, na realidade. Nesse aqui eu tenho 3. Então, eu vou começar a fazer a queda a partir desse aqui, ó, que tem 3. Vamos começar a partir do maior, né? Então, primeiro eu vou ter a queda desse primeiro resistor aqui, ó, do R1. O VR1 vai ser o VREF, né? O V de referência aqui, os 10 volts, sobre... aliás, me perdi aqui. A primeira queda vai ser, a gente já fez o cálculo da corrente, vai ser a corrente vezes esse valor ômico, no caso os 3K. Então, 1 milivolt vezes os 3K vai dar 3 volts, né? 3 volts de queda menos os 10 aqui vai ser 7 volts, né? Então vai ser 10 menos 3 volts. E é exatamente isso que a gente consegue ver. Eu vou quebrar um pouco essa simulação aqui. É exatamente o que a gente consegue ver aqui, ó. 7 volts. Tá com uma senoide, mas é isso. 7 volts. Beleza. 7 volts aqui. Qual que vai ser o valor de R2? Então, o VR2, né, que vai ser a queda em cima de R2, vai ser igual ao VR1 menos o R2 vezes a corrente, que vai ser o VR1 a gente já calculou que 7 volts, né? O VR2 vai ser 1K vezes 1 milivolt, que vai dar 1 volt. Então, 7 volts menos 1 volt vai dar 6 volts. E se eu fizer a simulação aqui, analisar a queda, 6 volts. Beleza? Tá vendo? Acho que tá dando para ver aqui. E assim por diante, a gente vai sempre analisar a queda a partir do último. A gente vê essa queda de 6 volts, calcula quanto que vai ser a queda aqui, 1K vezes 1 milivolt, vai ser a queda de 1, e pega o próximo ponto. Então, com isso, a gente vai ter uma queda de 7 volts, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 volt aqui. Beleza? Então, eu vou agora fazer a comparação. Como que vai funcionar essa comparação? Bom, sabendo que eu ia ter 3 bits aqui e que 3 bits só conseguem representar 8 números, então, minha senoide eu só fiz em 8 volts de amplitude. Por quê? Aqui, cara, eu não vou, tipo, eu quero variar de 1 em 1 volt. Então, se eu colocasse aqui qualquer outro valor, meio que, por exemplo, 10 volts, eu não ia pegar uma senoide bonitinha no desenho, né? E mesmo se eu pegasse valor abaixo de 8 volts, a queda aqui tinha que ser uma queda meio quebrada, tipo 0,75 volts em cada. Então, 1 volt aqui de queda
em cada um do circuito do divisor resistivo e 8 volts do minha, da minha onda de entrada. Então, agora a gente já vai para a parte do comparador. O que o comparador faz? Ele vai pegar essa tensão aqui do meu divisor resistivo, né? Vamos imaginar que é esse 7 volts aqui, ó. Ele vai pegar esses 7 volts que está entrando no não inversor e vai comparar com o sinal que está entrando na entrada inversora. Então, eu tenho 7 volts entrando aqui. Se esse sinal da inversora for maior do que 7 volts, aqui vai atingir o nível lógico alto. Tá, vamos ver essa comparação aqui. Então, eu vou pegar duas, vou dividir aqui, vou pegar esse ponto, a senoide, e nesse ponto aqui eu vou pegar isso aqui, ó. Então, aqui a gente consegue ver, ó. Em todo esse ponto aqui, ó, desde que a senoide está em 0 até aqui, ó, a senoide estava em 7, ela continuou constante, ó. Aqui, mais ou menos, a senoide estava... Aqui assim, ó, a senoide estava em 7, ela continuou constante. Ela começa a se elevar quando a senoide está acima de 7, ó. Então, todo esse ponto está acima de 7, ó. 7, e ela chega nesse ponto de saturação em 7,6. Depois vai aqui, quando chega em 6, aqui mais ou menos, né? Deixa eu ver. Quando chega em 7, ela já começa a decair também. Então a gente consegue ver que nessa comparação, quando o sinal da inversora for maior, vai começar a elevar a saída do nosso comparador. E assim por diante, né? Tanto nesse aqui, quanto nos outros também ela vai se elevando. Vamos tentar pegar os outros aqui, ó, na mesma, que eu acho que vai ficar bacana de ver. É isso, ó. Então, aqui a gente tem 0 volts. Quando chega a 1, começa a se elevar. Conseguimos um nível lógico alto na saída do desse, desse de 1 volt, né? Dessa resistência à queda em cima de R7. E assim vai se aumentando, né? Em cada comparação. Então, com isso, tendo essas saídas aqui como base, a gente vai ter uma tabela da verdade, que seria essa daqui, né? Então a gente consegue ver que eu coloquei aqui VQ6, né? Que é o comparador 6. Ele vai ter um nível lógico alto quando o último, né? No caso, o primeiro ali de cima, né? Ele vai ter um nível lógico alto quando for maior do que 7 volts. Então eu posso falar que em 7 volts ele vai ter já começa a ter um nível lógico alto, né? Já vai ser ativado. Só que quando o meu comparador chegar a 7 volts, vocês concordam comigo que tanto o comparador de 6, de 5, de 4, de 3, de 2, de 1 vai estar ativo? E assim por diante. O primeiro aqui de baixo, ó, ele vai estar ativo, né? Ele vai ser o primeiro a ativar. Então todos os outros vão estar desligados. Quando o segundo ativar, o primeiro vai ficar ativo, porque o sinal continua sendo maior do que 1 volt. Quando o de 3 volts ativar, o segundo e o primeiro vão continuar ativos, porque o sinal ainda continua sendo maior do que 2 e maior do que 1. Então, a gente precisa transformar essa tabela aqui em uma tabela que varie em pulso. Ela não pode variar no tempo, ela tem que variar em pulso. A gente já tem uma tabela, né? Consequentemente, a gente já conseguiria fazer um conversor, mas eu preciso que tenha um pulso. Então, eu preciso que o meu comparador, o meu comparador de 7 volts, o primeiro, ele tem que dar um nível lógico alto só em 7 volts. E para todo o resto ele precisa dar zero. O meu comparador de 6 volts, ele precisa dar um nível lógico alto em 6 volts. E para todo o resto ele tem que dar zero. E vai ser isso que a gente vai fazer com a nossa terceira parte do circuito, que vai ser essa daqui, ó, o encoder. Essa parte aqui, ó. O que o encoder faz? O encoder é uma XOR, né? Uma ou exclusivo. E o que o ou exclusivo faz? Ela, sinais iguais, aliás, respostas iguais, ela entradas iguais, vamos dizer assim. Entradas iguais, ela dá a resposta 0 e entradas diferentes, ela dá uma resposta 1. Então, se a gente voltar aqui para a nossa tabela da verdade,
e a gente for analisar ela, a gente vê que a gente vai ter 7 shorts, né? Sendo que a primeira, ela vai comparar esse todo aqui com o ground, né? Então vai ser uma linha de cima, a gente poderia fazer aqui uma linha só de zero. E como que funciona? Eu vou explicar a partir da segunda aqui, que vai ficar de mais fácil entendimento, porque a gente já tem na tabela. Imagina essa short aqui, que é a segunda short, que vai ser a da tabela para 6 volts. Para 6 volts, que seria essa daqui, ó. Essa de baixo aqui, ó. Tá vendo? Para 6 volts, a gente vai ter uma resposta em que a short vai converter 1 e 1 de entrada. 1 e 1 de entrada é 0 na saída, nível lógico baixo. Então aqui, 0 na saída. 1 e 0 na entrada. Como a O exclusivo vai dar nível lógico alto para sinais diferentes, ela dá 1. E para todo o resto, ó, como todo o resto é 0 e 0, 0 e 0, assim por diante na comparação, ela vai continuar dando 0. E a gente pode fazer isso com todos, ó. Nesse outro aqui, que é a tabela de 5 volts aqui, ó, do nosso comparador, para a tabela de 5 volts do encoder, olha. 5 volts, 1 e 1 vai dar 0. 1 e 1 vai dar 0. 1 e 0 vai dar 1. E o resto, como é 0 com 0, vai dar 0. E é isso que a gente vê no nosso encoder. Sendo assim, a saída do nosso encoder vai ser essa daqui, ó. Vai ser um, um vai ativar ele, né? Vai ter um nível lógico alto na saída somente quando estiver naquele estágio. Então, quando ativou o primeiro estágio de 1 volt, vai ter nível lógico alto nele e todos os outros desligados. Quando ativou o nível lógico quando ativou a porta 2, né? Quando foi maior do que ela, o comparador deu um nível lógico alto, o encoder já vai fazer essa conversão e vai desligar essa primeira daqui, ó. Então, vai ficar somente ativado a segunda etapa. Assim por diante. Terceira etapa ativada e todas as outras desligadas. A quarta ativada e todos os outros desligados. Isso aqui vai facilitar para a gente fazer nosso conversor. E como que vai ser feito o conversor? O conversor, a gente tem, assim como a gente viu no comparador, ele de 1 a 7 volts, né? 1 a 7 volts. Então, eu vou ter 7 saídas, né? 7 saídas para 3 bits aqui, ó. A gente vai ter 7 saídas. E elas vão funcionar da seguinte forma. Quando a minha entrada estiver em 7 volts, né? Quando ela estiver naquele primeiro comparador lá ativado, eu preciso ter uma saída que dê 1, 1 e 1. E para fazer isso, no encoder aqui, ó, se a gente for ver, a gente vai usar a álgebra booleana. Então a álgebra booleana vai funcionar da seguinte forma. Para a gente ativar o B2, que é esse bit mais significativo aqui, a gente precisa que o 7, o 6, o 5 e o 4 estejam em nível lógico alto. Então a gente vai utilizar uma entrada OU para fazer essa, essa, essa álgebra booleana, né, para saída. Então vai ser, ó, 7, 6, 5 e 4 ativado. O 7, 6, 5 e 4 ativado se dão nessas portas, ó, E6 mais, ou, né, E6 ou E5 ou E4 ou E3. E assim a gente tem o que a gente quer na saída de B2. Para a saída de B1, a gente precisa da entrada de 7 volts, 6, 3 e 2. Então, 7 volts vai ser E6 ou E5 ou E2 ou E1. Entendeu? E assim por diante. Aqui a gente consegue ver mais tranquilo aqui, ó. E6, aqui eu já deixei os cálculos. Então, eu vou deixar aí Vocês podem me pedir, ou eu vou deixar na descrição, acho que eu vou deixar nos comentários aí algum link que leva a isso, que tem os cálculos melhor feitos, né? Mas é isso, a gente vai utilizar de álgebra booleana. Com isso, a gente vai ter essas saídas, que são as saídas ou aqui, ó, que são o meu conversor, né? Meu conversor, e eu vou simular aqui já para vocês verem a resposta final, né? Adicionar o traço da senoide, adicionar o traço de B2, B1, adicionar o traço de B0. Beleza. Então, sendo assim,
quando minha saída está em 2 volts, aqui ó, quando minha entrada está em 2 volts, a minha senoide, né, ela vai ter uma saída de 0, 1, 0. Vamos lá na minha tabela ver o que eu queria. Em 2 volts eu queria uma saída de 0, 1, 0. Então, beleza, bateu. Só que tem um porém aqui. A gente tem isso no semiciclo positivo. Por que a gente não tem isso no semiciclo negativo? Porque a gente só escolheu números positivos. A gente só escolheu de 1 a 7 volts. A gente não escolheu números negativos. Então, todo esse semiciclo negativo, a minha resposta vai ser zero. Ela vai estar desligada. Então, só vai funcionar nesse semiciclo positivo aqui, ó. Beleza? Então, todo sair do semiciclo positivo, ó. Por exemplo, aqui, ó. Em 8 volts, a gente vai ter a resposta. Em 7 para cima, né? 7 volts acima, ó. 7 volts. Em 7 volts, eu vou ter a resposta 1, 1 e 1. Beleza? Em 6 volts, 1, 1 e 0. E a gente pode ir confirmando aqui, ó. 1, 1 e 0 para 6 volts. Beleza, certinho. Agora a gente vai falar um pouco. Eu vou falar aqui um pouco sobre o conversor DA. O que é o conversor DA? O conversor DA vai fazer o contrário, né? Ele vai converter esses pulsos, né? Esses sinais em binários para um sinal em analógico, né? E esse sinal, na realidade, ele vai dar um sinal em degrau, né? Ele vai dar uns degraus, só que vai ter a mesma forma de onda do meu sinal é, em- que eu, que eu, que eu teria analógico, né? Vai dar a mesma forma de onda, com o mesmo período, né? Isso que é o mais importante, só que a amplitude vai ficar diferente. Por quê? Se vocês repararam, esses bits meus eles só respondem 0 ou 1. Então a amplitude dele é 1 volt. Então aqui o máximo de amplitude que eu vou conseguir é 1 volt. Eu não vou conseguir ter a amplitude da mesma onda senoidal de entrada aqui. Mas eu garanto que vai ter o mesmo período. O... E ela vai ter um método de amostragem periódica. Mas essa amostragem vai ter em degrau. Como que a gente faz para calcular esses degraus? Então é bem simples. A gente vai só pegar a amplitude da onda do bit que está entrando. No caso vai ser 1 volt, né? Porque isso vai de 0 a 1 volt. E a gente vai dividir pelos 2 elevado a n. E n aqui para esse circuito é o número de bits que eu estou entrando aqui. Então 2 elevado a n vai ser 8 bits. Então 1 sobre 8. 1 sobre 8 vai dar 0,75, ó, 0,125 volts, né? 125 mili. E se a gente fizer aqui a simulação e analisar, a gente vai ver que aqui, ó, ele está variando. O primeiro aqui, ó, vou pegar aqui, ó, 125, tá vendo? Tem 125 nesse degrau. O próximo degrau tem que ser em 250. E exatamente isso, ó. Cada degrau varia de 125 milivolts, tá vendo? Até chegar em 900 mili aqui, ó, quase próximo de um volt, né? Próximo de um volt. Não chega a 1 volt. Esse sinal se parece com uma senoide, né? Assim, não se parece tanto, mas ele tem a ver, né? Porque a gente vê que a nossa resposta do nosso primeiro conversor, ela escala conforme a senoide vai escalando, então a resposta vai aumentando, né? Até chegar ao ponto que fica todos os bits em nível lógico alto, né? Fica 1, 1, 1, e depois ela vai descendo. E é exatamente isso que ele está mostrando aqui, ó. Só que aqui a gente consegue ver que não tem mais nada para cá, né? E isso também a gente já esperava, porque a nossa senoide só funciona no semiciclo positivo, né? O semiciclo negativo ela fica totalmente desligada. Então isso também já era esperado. Se eu pegar aqui uma a entrada do senoide aqui, vamos ver. Aqui, ó. Beleza. A entrada do senoide. A gente consegue ver, ó, que aqui, ó, ambas estão no em 49 aqui, ó, 49 microsegundos, né?
ambas estão no zero e o semiciclo positivo, aqui ó, vê que ele converge até que bem, ó. Ele vai junto com esse desenho aqui, ó. E ele se encerra também junto. Justamente o semiciclo aqui negativo ele não tem, ele fica desligado, mas o nosso circuito ficava desligado no semiciclo negativo, o que explica ele manter em zero aqui. E eu poderia ter feito esse conversor separado, só que eu acho que o conversor junto, os dois juntos, né, ele ficou de mais fácil entendimento, porque a gente aqui vai ter uma senoide, a gente já teve um trabalho para transformar essa senoide aqui em binário, e transformar esse binário em um sinal analógico novamente seria mais fácil utilizando mesmo o senoide que a gente já trabalhou ela. Esse circuito chama R2R, né? É um conversor R2R, conversor DA R2R de 3 bits. O R2R se dá pela característica construtiva dele mesmo, né? Que são, ele tem esses resistores aqui, ó, valendo R, esse 5K aqui em cima valendo R, e esses outros resistores em paralelos aqui, ó, eles valem 2R. Então é disso, ó, 5K e os outros valem 10K. É justamente por isso, uma característica R2R. De 3 bits, as 3 bits aqui de entrada, e é isso. Acho que não tem muito mais para falar, não. A gente viu que esse daqui tem uma resposta instantânea, né? Diferente do outro, ele já transforma instantaneamente. E acho que no mais é isso. Eu gostaria de agradecer a todos por ter assistido. Acho que devo ter deixado mais claro esse circuito. Provavelmente para quem vai pegar a matéria aí com o Diego, vai precisar fazer um trabalho desse aqui, já fica mais claro para fazer. Mas é isso. Qualquer dúvida podem me mandar mensagem. Eu vou deixar meu trabalho na descrição, no comentário. Vou arrumar algum jeito aí depois. E é isso. Agradeço a todos e um ótimo dia a todos.